Quando a humanidade estava condenada nas mãos do demônio, um único mago a salva, e ele fica conhecido como o Rei Mago. E no futuro, no mundo em que tudo que importa é o sangue e a magia, aparece um plebeu sem nenhuma descendência nobre e sem nenhuma única magia, que decide por se tornar um Rei Mago. Oi galera, estamos aqui para mais um Limonada Nerd e hoje eu irei falar de Black Clover. Irei falar de Black Clover e também de Aristóteles, uma das suas principais obras escrita 23 séculos atrás, em que irei tratar especificamente de mimese. Irei citá-la e também irei demonstrar que Aristóteles já percebia através de seu estudo que Black Clover era financiado pela CIA. Tá confuso? Calma que eu irei te explicar. E a obra já começa com um asta dando em cima de uma freira, pedindo ela em casamento, e claro, a freira rejeita. É nos mostrado que Asta vive numa igreja, que ele foi largado, deixado lá, junto com um outro bebê, chamado Yuno, que não eram irmãos, mas no mesmo dia eles foram deixados na igreja para serem cuidados, e lá eles começaram a ter um laço de irmãos. O que acontece é que os dois são totalmente diferentes. Enquanto Asta é um baixinho, que não tem magia, e o Yuno é um cara alto, bonitão e que tem muita magia. E o que ocorre é que mesmo os dois sendo tão divergentes, no final os dois concorrem e se tornam rivais pelo mesmo sonho. Os dois desejam ser o Rei Mago. O que ocorre é que eles vão atrás de seu Grimório, onde em cada região, cada pessoa que deseja ser mago, eles vão para um lugar em que o mago-chefe fala e entrega seus Grimórios. E aquele que tem magia é abençoado por esse Grimório e assim poderá desejar se tornar, por exemplo, um mágico futuro ou um cavaleiro mágico. O que ocorre é que Yuno é abençoado com o Grimório com trevo de 4 folhas, enquanto Asta é abençoado com nenhum Grimório. Ele exatamente por nenhuma magia não consegue nada, mas mesmo não conseguindo nada, Asta grita para si mesmo e grita para todos ouvirem, demonstrando a sua força de vontade que ele não vai desistir e que no próximo ano ele vai estar no mesmo lugar procurando o seu Grimório e no final será Rei Mago. Ocorre que no mesmo dia, depois de ganhar o seu Grimório, o Yuno é atacado exatamente porque ter conseguido o Grimório tão raro e tão espetacular, ele é atacado por um mago muito mais experiente que quer roubar o Grimório dele. Enquanto isso, Asta está perto de lá treinando o seu abdômen, vai deixar o seu abdômen trincado, vai demonstrar sua força de vontade. O que ocorre é que Asta aparece lá de maneira nada hipotética e ele consegue ajudar o Yuno. O que ocorre é que, do nada, um Grimório aparece na frente de Asta. E é dito pelo mago experiente que o Grimório que Asta tem é o Grimório do Trevo de 5 Folhas. É dito que é o Grimório da anti-magia. E ali começa com o Asta sacando uma espada enorme e metendo ela no vilão e jogando ele longe, salvando o Yuno e demonstrando que os dois, desde cedo, sabiam e confiavam entre si que os dois conseguiriam realizar esse sonho de alguma forma, que é se tornar o Rei Mago. E no próximo capítulo já é nos mostrado que eles vão para um treino de admissão dos Cavaleiros Mágicos. Os Cavaleiros Mágicos, dentro do mundo do Clover, são responsáveis por proteger o reino, como também seguir as ordens do Rei Mago. Esse teste, inicialmente, o Asta não dá nem um pouco certo, porque todos os testes requerem magia. Ele tem que tentar voar na vassoura. Ele não tem magia para tal, mas o Yuno consegue muito bem. E quando ele precisa destruir uma parede com magia, ele não tem magia, então a parede não é destruída, e assim por diante. Mas ocorre que o último teste é uma luta de magia contra magia. E Asta saca a sua espada enorme de novo. E ali ele derrota uma pessoa. E com a sua espadona de anti-magia, ele corta a magia e acaba com o cara. Aí começa a admissão dos Cavaleiros Mágicos. Os nossos capitães Cavaleiros Mágicos se colocam à frente. Cada um dos magos que participou do teste é chamado. De pouco em pouco, alguns são admitidos, outros não. O Asta, ele é aceito por um único grupo de magia, que é os Touros Negros. Os Touros Negros são conhecidos como o grupo mais baderneiro de todos os Cavaleiros Mágicos, onde só tem pessoas estranhas e vândalos. Enquanto todos os nobres capitães, Cavaleiros Mágicos levantam a mão, desejando. E no final, o Yuno vai no grupo mais forte, o Sol Dourado. Ele, que tem um Grimório do Trevo de 4 Folhas, parece estar muito mais perto do Rei Mago. Enquanto isso, Asta vai para um grupo totalmente disfuncional e de lá parte para o seu futuro. Depois, já é mostrado mais sobre os Touros Negros. Inicialmente,
é nos contado sobre mais o grupo e apresentado alguns personagens interessantes, como Magna e o Luke. Mas também é nos citado o principal personagem, que é o capitão dos Solos Negros, Yami. Ali ele vai conhecer esse totalmente disfuncional e estranho, e rapidamente já conhece uma pessoa bastante interessante, que é algo raro entre os negros, que sempre acerta as pessoas que ninguém deseja. Ela é da família Silva, só que ela foi rejeitada exatamente porque, mesmo ela tendo um grande poder mágico, ela não consegue falar a ele. É mostrado a Noelle treinando bastante e sempre errando essa magia, que é da água. De pouco em pouco ela vai ficando mais e mais nervosa e se descontrola. Ela que deu um monstro de água, que no final é salva depois de uma forma bastante interessante, com o Yami jogando o aço em cima dela, com o aço cortando a magia com sua espada de anti-magia e salvando a Noelle. E aqui, e no final, vai concluído essa apresentação dos Solos Negros. Para depois já nos é mostrado a primeira missão que é dada para a Asta, é a missão para ajudar um velhinho que o Yami perdeu na aposta. E aqui eu dou 3 personagens, o Magna, a Noelle e o Asta, que vão junto para essa missão para ajudar um velhinho na vida dele. Preciso falar uma coisa que Black Clover faz muito bem, que é sempre falar muito bem dos personagens secundários. O Magna é requisito disso. E eu irei retornar sempre falando dos personagens secundários que vão sempre aparecer. Nessa missão, o que ocorre é que, quando eles chegam na vila, a vila está cheia de um nevoeiro. Asta corta o nevoeiro com a sua espada anti-magia e no final acha os vilões. Algo que acontece também bastante para Black Clover é a sua conveniência. É que sempre, em qualquer missão, vai ter um vilão que de alguma forma vai fazer o nosso protagonista, o Asta, ter que enfrentar sempre esse vislumbre do que ele sempre tem que enfrentar nesse mundo, que é essa ideia de nobreza, essa ideia de sangue. Porque quando chega o Asta, já é dito que o Asta é um ser inferior exatamente por ser de sangue não nobre. O que ocorre é que no final, depois de muita confusão, com a Noelle conseguindo controlar sua magia finalmente, fazendo um grande escudo de água, protegendo os cidadãos da vila que estavam sendo atacados pelos vilões, Asta e Magna, depois de enfrentar os vilões por algum tempo, se unem e, de maneira muito inteligente, derrotam o vilão final. O que ocorre é que lá na dimensão dos magos, vários passarinhos bicavam as pessoas que não tinham muita magia. E o Asta, por deles, é claro, porque não tinha uma única magia. O que ocorre é que um passarinho bem diferenciado seguiu o Asta e continuou com ele o resto da viagem. E ali, naquele momento, depois de derrotar o vilão, aquele passarinho vai a uma torre distante e pega uma pedra e começa a batucar aquela pedra na cabeça do Asta, até o Asta aceitar aquela pedra. O que ocorre é que Magna consegue capturar todos os vilões, todo o grupo que estava lá, e eles se matam com a sua magia, sem dar uma única oportunidade para o motivo de estar atacando aquela vila e o motivo de estar procurando o que eles estavam procurando. E no final, eles voltam depois de ter salvado aquela vila daquele acidente. Já aparece uma nova missão. Essa missão foi entregada exclusivamente pelo Rei Mago. O Rei Mago pede para que Asta participe dela. E então, Yami, o capitão dos Solos Negros, fala para Asta, agora nos apresentado outro personagem importante, que é Luke, que tem a magia do relâmpago. Na dungeon, eles passam por vários e vários armadilhas, que o próprio Luke ativa porque ele é doido. E logo em seguida, o Luke separa deles porque o Luke ele consegue sentir a magia muito bem dos outros inimigos. Ele sente que é uma magia de um inimigo muito poderoso. Ele é louco por lutas. Então ele se separa do grupo e deixa Noelle e Asta sozinhos, junto com o seu passarinho, o personagem mais importante da obra, o passarinho Nero. Lá, rapidamente, Asta e Noelle, em dupla, encontram um grupo muito importante que aparece salvando-os de uma armadilha. Quem salva ele é Yuno. Yuno, com essa magia de vento, salva a Asta junto com um grupo também de formato de trio, que é interpretado o Klaus e também a Mimosa. 2 personagens interessantes, também muito importantes para a história futuramente, principalmente a Mimosa. O grupo formado feito pela Sol Dourado também estão na dungeon e o grupo decide competir. De um lado, o Sol Dourado, o Yuno, Mimosa e Klaus. Do outro, Asta e Noelle, para ver quem chega primeiramente no final da dungeon. O que ocorre é que Mimosa, com sua magia de planta, consegue criar um mapa perfeito da dungeon e Yuno, fazendo sua magia de vento, faz uma arca de vento e o leva até a porta do dungeon de maneira bastante rápida. Enquanto isso, quem é o guia de Asta e Noelle é o nosso passarinho Nero, o personagem mais importante da obra, como eu disse, que leva ele diretamente para um caminho que também vai levar para o final da dungeon. Mas antes, o que nós vemos é Luke enfrentando vários vilões. E aqui tem um corte rápido, que é falado para o Rei Mago que nessa dungeon que
Asta foi levado junto com Yuno. É uma dungeon que fica entre as duas linhas que separam o reino Clover e o reino Diamond. E o que ocorre é que também o reino Diamond também leva magos para essa dungeon e que ali esses magos podem se enfrentar. O que ocorre é exatamente isso. Luke encontra esses magos desse outro reino e ele enfrenta-os e vence mais um mago mais poderoso que tem magia da fumaça, consegue enfrentar o Luke de igual para igual. E rapidamente também nos mostra esse mago da fumaça fala que tem um mago ainda mais poderoso do reino dele, o Diamond, do que Yuno, junto com o seu grupo, enfrenta esse mago. No final da luta, Asta e Noelle aparece para ajudar o Luke e o Asta, com o seu poder, exatamente por não ter magia e conseguir se mover sem nenhum mago conseguir perceber, por não sentir um único pico de magia, derrota esse mago da fumaça. O grupo do Asta consegue se aproximar da final da dungeon, em que está Yuno e o seu grupo, que já foi quase derrotado por isso. E o Asta chega com muita aura. Ele corta uma espada gigante de cristal formada pelo inimigo do outro reino Diamond, em que ele salva o Yuno bem no último momento. E aqui é quando temos algumas lutas e no final o vilão é derrotado. Mais ou menos. O que ocorre é que eles finalmente abrem a dungeon. É a dungeon encontram muitos e muitos tesouros, mas existem dois tesouros em especial que é encontrado. O primeiro, o do Yuno. O Yuno encontra um rolo que tem magia e essa magia é colocada em seu grimório. Do nada aparece um ser, um espírito do seu lado, parece uma fadinha. Enquanto isso, o pássaro atenta o Asta para ele segui-lo e Asta o faz. O Asta vai até um lugar, só que bem quando ele chega nesse lugar, o vilão revive. O vilão ele revive com a magia de cura de fogo, algo que é bastante estranho. Normalmente o mago tem apenas um tipo de magia, já esse tem dois tipos de magia, o de fogo e o de cristal. Mas no final, Asta de novo vai enfrentando e no meio da batalha, Asta joga do longe e Asta chega na onde o passarinho Nero queria levá-lo e encontra uma nova espada de anti-magia. E ele utiliza essa espada para conseguir derrotar o vilão. De novo, se ergue. Quando ele se ergue, o vilão se ergue ainda mais forte, com Asta já preparado para até a sua morte. Quando o espírito do vento, Yuno, conseguiu dar um sopro. Esse sopro derrota esse vilão. Depois, logo em seguida de completar essa dungeon, Asta é chamado pelo próprio Rei Mago, junto com todos os outros que participaram dessa missão. Tira o Luke, e lá é nos apresentado o Rei Mago. O nome dele é Julius Nova Chrono. E ali, Asta e Yuno, juntos, como rivais, olham para o Rei Mago e perguntam qual é a forma de chegar aonde você chegou, como está o Rei Mago, e ele responde o mérito. Lembre-se disso. Isso aqui vai ser muito importante para o futuro, quando mostrar o motivo de Black Clover ser enfrentado pela CIA e também até sobre Aristóteles. Seguindo aqui rapidamente, o que acontece aqui é mostrado vários magos que foram condecorados e subiram de nível. E aqui, no meio de jantar, é nos mostrado o irmão da Noelle, os irmãos, sendo que o principal irmão da Noelle, Nozel Silva, é capitão de uns Cavaleiros Mágicos, as Águias de Prata. E também nos mostrado outro grande capitão importante para essa história agora, Fueglion Vermilion, que é capitão do Esquadrão dos Leões Carmesins. Quando estamos neste jantar, o que ocorre é um ataque terrorista à capital do Reino Clover. E com esse ataque acontece de novo, mais e mais lutas de novo, sem momento nenhum para respirar. Esse mago não para. E logo assim, temos enfrentamentos. Os Cavaleiros Mágicos foram chamados pelo Rei Mago contra os terroristas da Sion. Vou passar bastante rápido. E aqui vou falar uma coisa mais importante que aconteceu nesse momento, que foi quando esses vilões conseguiram capturar Fueglion Vermilion. Eles conseguem, através de muito esforço, levar ele para um outro lugar com a magia espacial. E ali, ele retorna totalmente machucado, quase morto. Várias pessoas poderosas aparecem na capital para resgatar aqueles que já atacaram a capital. Nesse resgate, o Asta é capturado por uma mulher muito importante, que é a cientista louca chamada Sally. Quando o Asta é capturado, ele é levado para um outro lugar bastante distante. Quando esses vilões aparecem no seu covil, quando parece tudo perdido, quando o Asta seria utilizado por experimentos pela cientista maluca Sally, exatamente por Asta não ter nenhuma única magia, o Rei Mago aparece. O Rei Mago está lá esperando por eles. E é lá mostrada a magia do Rei Mago, que é a magia do tempo. E consegue resgatar o Asta. Quando ele ia capturar esses vilões e levar eles para a capital de Clover, aparece um outro grande personagem,
que não nos mostrado exatamente, mas ele tem a magia de luz. E com um grande clarão, ele consegue resgatar todos os que foram capturados pelo Rei Mago, como também pegar uma peça muito importante, que deu a resposta para o Rei Mago, motivo da capital Clover ser atacada, e motivo de Fumelion Vermilion, o capitão dos Leões Carmesim, ter sido atacado. O que ocorre é que ele vê uma pedra que tem várias outras joias preciosas conectadas, e tudo parece que é um grande feitiço, e que Fumelion Vermilion leva dessas pedras preciosas que esse grupo queria tanto conseguir. E que se encerra essa saga. Mas, de novo, Black Clover não para. Logo em seguida, a gente é apresentado outro personagem muito importante, já foi nos mostrado anteriormente, que é o Firal. Firal é o cara da carona dos Solos Negros. Ele tem a magia espacial e ele se une junto com o Luke e o Asta para fazer um encontro em trio, para conseguir uma mulher linda. No final não dá certo, mas é muito importante esse encontro porque a Asta conhece uma pessoa muito importante chamada Rebecca, que vai ser importante para a obra. Mas aqui, agora eu vou cortar um pouco, porque Rebecca se apaixona por Asta e pergunta para Asta se ele por acaso está apaixonado por alguma pessoa. E bem, Asta claramente responde que está e lembra da freira, a mulher que ele ama. E aqui vou falar pela primeira vez por que Black Clover é financiado pela CIA. A CIA, durante a Guerra Fria, se envolveu muito em muitos países, principalmente na América Latina e também no continente africano. Por quê? Porque ela queria ter um tipo de controle para que esses países não se aproximassem em momento algum da União Soviética e também das ideias comunistas. O que ocorre é que as ideias da Igreja Católica, mesmo não se aproximando do comunismo, tinham as compreensões e ideias que pareciam para a CIA e também para os Estados Unidos algo que levava fora do escopo do capitalismo. A ideia da Igreja Católica, que é a ideia da libertação, falava sobre justiça social, igualdade e distribuição de renda. E mesmo que isso, como eu disse, não pareça nada com o comunismo, é bastante interessante perceber o quão importante é sempre trazer um escopo que é distante do comunismo para mais perto do comunismo. Porque quanto mais perto uma ideia, como por exemplo justiça social e distribuição de renda, aparece do comunismo, mais a teoria política se expande em uma única coisa, realmente abjeta, se torna algo bastante desconhecida pelo público. E o que ocorre é que a CIA, exatamente percebendo que a Igreja Católica tinha essas compreensões, tinha essa ideia de justiça social e que isso podia até levar a uma ideia mais perto das compreensões do comunismo, o que a CIA fez foi olhar e investiu na igreja contrária a ela, investiu nas igrejas pentecostais, as ideias presentes dentro das igrejas evangélicas, que é a ideia da prosperidade, que é uma ideia que é muito interessante para o capitalismo, porque coloca dentro das pessoas essa ideia de conquista de algo. O que ocorre é que dentro do capitalismo, como o dinheiro, o capital é a coisa mais importante, a ideia de conquista de algo se torna a ideia da conquista do dinheiro, levando a um discurso neoliberal tão poderoso atualmente. De novo, não significa que a igreja evangélica não tenha importância, também não seja uma igreja, também que evangélicos são pessoas, sei lá, manipuladas ou ruins, longe disso, tá? Pessoas que seguem a religião, não pensem nisso. O que eu quero dizer também, o que eu quero levar, na verdade, também é uma percepção crítica, ainda mais dentro do estudo da história. Por quê? Porque é muito importante. E uma coisa que eu também quero te fazer questionar, se você realmente tem muita fé no seu Deus e em Cristo, por que você tem tanto medo de se questionar dentro da sua igreja e tem tanto medo de questionar o seu pastor e outros líderes religiosos? Você tem esse medo, você não acredita tanto em Deus quanto você acredita muito mais nas falas e nas lideranças cristãs que você segue. E essa é a concepção. E por isso que eu falo porque Black Clover é financiado pela CIA, mas ela está aí. Claramente, acha que pegar a freira para acabar com a igreja católica. Voltando aqui, depois de Asta conhecer Rebecca, ele vai para a casa de Rebecca. E ali é quando tudo acontece. Asta está em um momento de folga, já que ele acabou de enfrentar várias missões que também feriram ele bastante. Mas, no meio disso, acontece que ele é apresentado outro personagem muito importante que também faz parte das Solos Negros. O Glaucon do Planetário é apresentado a magia dele, que é muito interessante, que é a magia do espelho, magia do reflexo. E aqui acontece que Asta é um galanteador. Asta é o baixinho mais gostoso que já existiu. Asta simplesmente consegue conquistar a irmã de Glaucon. E acontece que Glaucon é doido pela irmã dele, a irmã mais nova dele, chamada Mary. Acontece que Glaucon e Asta já viram inimigos. Mas no meio dessa inimizade, em que Glaucon tenta atacar a Asta enquanto ele dorme, a cidade foi tomada por neve. Em um momento, em uma época que não deveria estar nevando. Então, ele descobre que várias crianças foram
embora, crianças sozinhas se despertaram, saíram de suas casas e foram para um lugar distante. Então, Gauch, Asta e a Feira Velha vão juntos para as crianças. O que ocorre é que rapidamente descobre que tem duas pessoas, dois vilões que estão lá e que estão sequestrando as crianças para conseguir extrair a magia das crianças e vendê-las. O que acontece é que um tem a magia da neve e que conseguiu a magia da neve, levou na cidade manipular as crianças, controlar as crianças para que elas fossem até o covil deles. E outro tem a magia da lama. O que acontece é que rapidamente eles são derrotados. Só que, do nada, aparece a Sally. Sim, aquela cientista louca que você mostrou o Astro anteriormente. Ela aparece e dá uma dose dessa magia que é coletada e que ela compra para o cara da magia de barro. Quando a magia de barro se torna um monstro de barro, se torna descontrolado e começa a atacar. Astro tenta enfrentar, mas cada vez que ele corta, a magia volta a nascer de onde ele cortou. Então, fica confusão. O que acontece é que, quando tudo isso acontece, Gauch, que é apaixonado pela sua irmãzinha, não se importa com ninguém. Ele simplesmente vai lá, resgata a sua irmãzinha e vaza de lá. Quando a sua irmãzinha dá um socão na cara dele e fala, pelo amor de Deus, meu irmão. E o Gauch olha para a sua irmãzinha e decide deixar ela lá fora e vai lá ajudar o Asta. Junto, os dois conseguem derrotar finalmente o vilão, com a magia que faz o Asta ser clonado. E vários baixinhos, parecendo 7 anões, derrotam com a espada anti-magia e cortam o vilão. Só que quando parece que tudo está resolvido, aparece mais outro vilão, chamado Lich. Lich tem a magia da luz, e tudo aponta que ele é o líder dessa organização criminosa que ataca o Reino Clover. Mas aparece do lado, claro, Yami. E finalmente percebemos e conhecemos a magia do Yami. O capitão dos Touros Negros defende o Asta com essa magia da escuridão. E aí nós temos o enfrentamento entre luz versus trevas. Aqui uma luta bastante rápida, em que Asta tem que enfrentar um outro vilão que aparece, que é o vilão que tem a magia de espaço, que teletransportou o Lich para aquela luta. Do lado dos Touros Negros também tem outro cara com magia espacial, que é o Firal, que também foi o que levou o Yami para esse lado do nada, totalmente perdido. O que acontece é que no final temos uma luta rápida e também o Asta também aprende uma nova modalidade que o Yami assina. Rapidamente, nós temos a história contada do Yami. Yami é um cara de uma ilha que do nada, em um momento de pescaria, se perdeu no mar e apareceu no reino de Clover, um reino totalmente diferente do que ele vivia. Claramente o Yami é um japonês. E ele ensina ao Asta o que é muito interessante esse estado, porque advém da filosofia e da cultura japonesa, que ensina o que é a energia vital que todas as pessoas que existem têm. Então o Asta aprende o que, onde ele sente qualquer pessoa à sua distância, e ele sente. E com esse aqui ele consegue derrotar aquele cara que transportou o Lich para a região. E com isso se torna uma luta entre Yami e Lich. O que ocorre é que o Yami vence. Aqui eu vou me encerrar, porque agora eu irei demonstrar porque Black Clover é uma programa da CIA. Mas antes, eu irei contar a história de Lilith, porque é muito importante. O que ocorre é que nos mostraram que Lilith, o líder da organização criminosa que ataca Clover, tinha um passado extremamente conturbado, como é comum em todos os vilões de anime. Mas o que ocorre é que no passado, ele conta que existiam vários magos que tinham poderes mágicos, e os humanos os idolatravam. Só que chegou um ponto em que os humanos temeram aquele poder. Então, um dia, mataram esses magos e roubaram o poder deles. Parece que isso tem muito importante com o Black Clover no futuro. O mais importante é que, com essa morte passada e com essa memória, ele olha para esse mundo e olha a injustiça desse mundo. Ele conta exatamente essa injustiça que é muito contada dentro do Reino Clover, dentro da história que nós temos o Asta. Por quê? O Asta, como plebeu, ele sempre foi colocado como pessoa baixa e como uma pessoa que não tem magia também é colocado como uma pessoa inferior. E isso é o que Lich, o líder da organização criminosa, cita, que ele também quer estar em justiça, dentro daquela percepção de vilão que é muito comum, que a gente vê bastante em vários animes, que é sempre aquele vilão que parece que tem a vontade correta, boa, só que no final, como ele faz aquilo é totalmente ignorante, burro pra caralho. Não. A grande percepção que nós temos aqui é Aristóteles. Inicialmente, vou contar sobre o que é a mimese de Aristóteles e também porque Black Clover não só é uma excelente forma de explicar uma das principais percepções filosóficas de Aristóteles, como também exatamente essa percepção filosófica nos conecta à percepção de por que Black Clover é de alguma forma até exterior ao propaganda da CIA. O que ocorre, como eu já disse anteriormente, o livro que
O livro que eu vou falar aqui de Aristóteles é a Poética, mas não é literatura do livro, mesmo o livro sendo bastante curto, ele é bastante denso. Então, nós temos aqui Aristóteles. Inicialmente, vou contar sobre o que é a mimese de Aristóteles e também porque Black Clover não só é uma excelente forma de explicar uma das principais percepções filosóficas de Aristóteles, como também exatamente essa percepção filosófica nos conecta à percepção de por que Black Clover é de alguma forma até exterior ao propaganda da CIA. O que ocorre, como eu já disse anteriormente, o livro que eu vou falar aqui de Aristóteles é a Poética, mas não é literatura do livro, mesmo o livro sendo bastante curto, ele é bastante denso. É um livro que todo mundo cita que Aristóteles apenas anotava para dar aulas sobre a poética, sobre a arte poética. E o que esse livro cita? Esse livro explica toda e qualquer explicação de arte. E Aristóteles parte de um ponto que se torna muito importante dentro de toda a obra, que é a ideia da mimese. O que é mimese? Mimese não tem a tradução própria e correta, mas a melhor tradução que nós podemos encontrar é a ideia de imitação. Para Aristóteles, nós somos seres miméticos, seres que imitam, e que, desde quando nós nascemos, nós aprendemos através dessa imitação. Desde a nossa infância, nós olhamos e aprendemos através do reconhecimento de outras pessoas, através de ações de outras pessoas. Então, vem essa ideia de mimese, que a arte também é isso, é a imitação de outras coisas. Só que é muito maior do que somente a imitação. A imitação da ação humana e a imitação do poder ser, onde até na poética de Aristóteles cita que a arte é superior à própria história. Por quê? E quando a história tenta relatar tudo que ocorreu de maneira correta, de maneira certeira que aconteceu, a arte não. A arte, ela é acima disso. A arte se torna uma recriação, uma nova realidade, algo superior o que a história consegue ser. E aí é muito importante perceber, porque Black Clover é literalmente uma mimese. Ele imita várias outras obras. Quando Black Clover foi lançado, muita gente falava bastante sobre isso, como ele imitava outras obras, como por exemplo Naruto, como por exemplo One Piece, exatamente, que nós temos o Asuka correr atrás de uma vontade, como Luffy e o Naruto queriam um ser o Hokage e o outro queria ser o Rei dos Piratas. Aqui também tem vários outros clichês que são aquele clichê de mangá que sempre aparece daquele protagonista, sempre quando vai enfrentar um vilão, ele enfrenta um antagonista a ele, que tem uma vontade que vai exatamente contrária à vontade do protagonista. O Asta sempre enfrenta sempre vilões, sempre assim. Então, isso é muito importante, porque a recriação de Black Clover é exatamente a recriação de várias outras obras de artes e vários outros mangás que vieram anteriormente a ele. Só que existe ainda um ponto anterior a isso, porque as próprias obras que nós lemos, mangás e animes que assistimos, também podem ser recriações anteriores, vindo aí a elas, de outras artes. E de novo, como o próprio Aristóteles cita, a mimese é uma imitação da ação humana. E o que seria a arte senão uma ação humana? Então, tá aí a resposta, o que seria todo Black Clover. Só que a grande resposta aqui, o motivo de Aristóteles ligar a ideia de propaganda da CIA, e o que vemos em Black Clover é uma construção de uma resposta direta de problemas estruturais de maneira bastante fáceis, de criação de personagens que replicam uma ideia de um herói neoliberal. Um herói que tem o potencial de transformar o fracasso coletivo em uma culpa individualizada. Então, o governo que falha, o governo que é miserável e não faz e não luta para que pare de ter essa inferiorização, de ter uma descendência que é importante, de ter uma nobreza ou algo do gênero. Esse governo que também falha em dar as condições básicas a todos, criando injustiças, no final vai ser transformado em sua falta de garra, em algo individualizado. Você não fez, vai ser dito, vai ser contado por esse novo sistema que a culpa não é do governo, a culpa é sua, que você não trabalhou o suficiente, que você não acordou cedo, que você não treinou o suficiente, que você não se esforçou o suficiente. Então o sofrimento social é reentregado como uma chance de superação social. E que já demonstra por que Black Clover é uma propaganda. Como eu disse, existe uma ideia da mimese anterior. Como o Asta não é somente uma recriação de várias obras de mangás e animes que já assistimos, mas também a recriação de um herói que já foi muito bem estruturado no passado. Heróis estruturados no passado dos anos 90, 80, 70, heróis dentro do momento da Guerra Fria, heróis criados exatamente para o combate, para a propaganda capitalista, para que não tivesse acessão do sistema comunista, ou pelo menos qualquer tipo de combate contra o sistema capitalista da época. Criando um tipo de herói que não olha para o sistema e o culpa, não olha e vê a justiça, mas sim se culpa, se acha que pode se superar. E não só isso, como cria uma ideia realmente tola de que
ele se superar diante desse sistema é nada mais nada menos de um tipo de recompensa. E é o que vemos em Asta. Em momento algum, Asta quer lutar contra o Estado ou contra o governo que é tão injusto, ou pelo menos mudar algo dele. Não, Asta simplesmente quer se superar e quer se tornar um rei mago. E mesmo que pareça até meio bobo falar que, por exemplo, um mangá pode mudar a sua visão de mundo, mas o que acontece é que não é só um mangá, é várias obras. Nós temos vários heróis, Brucutus, criados nos anos 70, 80, 90, que eram heróis espetaculares, que sozinho conseguiu destruir um exército sozinho, ou que sempre conseguiu se evoluir, só treinando, se esforçando, como por exemplo, o melhor exemplo, o Rock Balboa. O que é importante aqui é que nós vivemos numa sociedade que é exatamente formada por essas ideias. Olha só quantas pessoas que vivem dentro desse universo, desse mundo, acreditando que realmente se esforçar vai ser o suficiente para ele conseguir se enriquecer e sair desse sistema de alguma forma. Quantas pessoas não compartilham ou apenas vivem dentro desse universo de crer no futuro, ter um carro novo, ou ter um carro de marca como uma Ferrari, ou uma BMW, ou uma pessoa que sempre acredita que vai ter que conseguir ser rico, ou pessoas que vão fugir desse estado de ignorante, mas a ignorância não é dela, a ignorância formada, colocada para ela. Uma pessoa que vai buscar conseguir enriquecimento de maneiras ilícitas ou até de maneiras bastante tristes, como por exemplo a Beth. E é isso. O que ocorre com Black Clover, que nós vemos é um protagonista que luta para conseguir chegar num lugar que não consegue exatamente porque não tem magia, também não tem um sangue nobre. Mas o principal aqui é que naquele universo é a magia e a luta pelo Rei Mago. Aqui nesse nosso universo é o dinheiro. A nossa luta diária pelo dinheiro e para conseguir dinheiro nos adoece cada dia mais. À toa que tantos coaches conseguem vender tantos cursos caros para pessoas que querem dinheiro. Ou as pessoas virem doentes porque elas precisam lutar perante essa ideia de que o sucesso principal é também sucesso individual. Também vemos outros exemplos bastante normais, como por exemplo a favela venceu. Ganha muito dinheiro, sai da favela e vive agora dentro de um bairro nobre, um bairro rico. E se da favela venceu? Porque eu saí daquela miséria. Mas outras pessoas que ainda continuam vivendo em uma sociedade que não tem uma educação de qualidade, não tem uma saúde de qualidade, não tem nenhum momento de segurança social dentro da onde ela vive, não tem nem moradia, não tem nem alimentação correta e regulada. E que nós vemos exatamente essa ideia transpondo cada dia mais nas obras que nós lemos e assistimos. Essa ideia de neoliberal, esse herói neoliberal, de como que uma vitória de um único personagem parece vitória coletiva, mas no final você está sendo manipulado, você está sendo trouxa, sendo enganado por esse sistema que foi manipulado um dia pela CIA. Retornando aqui, para finalizar o vídeo, não quero citar aqui Black Clover muito, mas Black Clover é bastante bom. Tem uma arte muito boa, tem personagens muito bem trabalhados, só que, de novo, não tem como não negar que Black Clover é uma visão que é criada pela nossa sociedade, pelo sistema que nós vivemos. Nós somos sujeitos desse sistema, e o ator Tabata também é um sujeito desse sistema que foi criado assim, também criou uma obra desta forma para o sistema. No final, nós não temos em momento algum enfrentamento ao sistema nessa obra. E por isso é importante sempre olhar e perceber isso dentro das obras. Ser crítico, sempre evoluir na sua crítica e melhorar a sua crítica. Para finalizar, o mais importante é leia o Black Clover. É bastante bom. Eu estou citando aqui para você não, por exemplo, não assistir os heróis, os filmes antigos que tem esses heróis como Rock Balboa, nada do gênero. Não, são filmes maravilhosos, são obras maravilhosas. Só que também você perceber exatamente que, às vezes, a obra que você tanto ama pode sim ser uma forma de manipulação. E que a arte, sim, é a melhor forma de manipulação. E sempre é usada dentro do sistema para manipular você. Então está na hora de você perceber tal coisa e sempre evoluir de maneira crítica para tal assunto. E é por isso que eu cito que Black Clover, de alguma forma, é uma financiarização desse sistema e a financiarização da CIA. Com isso eu encerro. Com isso eu peço que você deixe o like, comentar se você quer que eu continue falando de Black Clover e também falo mais sobre o assunto. Eu ainda estou lendo o mangá ainda. Então comente aqui se você quer que eu fale mais de Black Clover. Curta, por favor, compartilhe para o seu amigo aí que é bastante alienado e que também você quer que ele se desaliene-se desse sistema. E perceba também que as obras que ele gosta também podem ser uma forma de manipulação. E com isso, tchau, galera.